Daí, os critérios determinados pelos trinos presidentes quanto à leitura do livreto da série Pequenas Histórias, uma linguagem mais técnica, trazendo as informações intimamente ligadas ao desenvolvimento. A noivinha desencarnada. Nessa história, estamos apresentando uma aula da Tia Neiva aos domingos, aos médios no Templo do Vale do Amanhecer, que trouxe a maior soma de elucidação em torno de nossa relação com o mundo invisível. A história de Maria Lúcia, a mocinha que morreu devido a uma dose excessiva de drogas, quando ainda envergava seu vestido de noiva, é uma história como muitas outras que acontece todos os dias. Ela se torna esclarecedora devido à riqueza de detalhes que ela nos consegue transmitir. Esses detalhes irão nos permitir analisar melhor as nossas relações com esse mundo que nos cerca. É bom que a gente se lembre os precedentes que o mundo invisível, o mundo etérico, o plano, ou melhor, os planos em que se acham os espíritos que deixaram o corpo físico, são apenas mundos invisíveis, imperceptíveis ao nosso sentido, aos nossos instrumentos científicos. São mundos ou planos invisíveis, mas são físicos, moleculares e atômicos. São mundos de formas, de sensações, de relacionamento e muito mais povoado do que o nosso mundo físico. É bom também que a gente saiba que nossa relação com esses mundos não são feitas à nossa revelia, mas dentro de âmbito de nosso livre-arbítrio. Presente ou passado. E é importante também que saiba que o contato com esses planos se faz através de uma energia física, que se chama ectoplasma ou fluido. Ectoplasma é o termo usado na espiritualidade para definir a energia espiritual, externizada, né, por revelação, sensação, sentimentos, pelos médios. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richard. Essa energia, por sua vez, é produzida em nosso organismo físico, em nosso corpo. O mecanismo dessa produção e contato se chama mediunidade. E, por fim, que todos os seres humanos são médios, pois todos os seres humanos produzem ectoplasma. A noivinha desencarnada. Um domingo, quente de dezembro, no Templo do Vale do Amanhecer, os médios aguardavam pacientes a chegada de Tia Neiva. Os mestres estimulam e se mediunizarem e se tornarem receptivos à palestra que irá se realizar daí a poucos minutos. Essa questão de estimular é porque a gente ficava já a partir das 3h30, por aí, no tempo era normal. Aos domingos o tempo já estava lotado, mas lotado, como quem conhece o Templo Mãe, aquilo ali era cheio, lotado. E a gente cantando os mantras do Vale do Amanhecer. Às 3h30, por aí, já começava. E isso fazia com que houvesse, né, um campo de mediunização, né? Porque iam cantando, etc. Tal. Agora imagine quando estava calor em Brasília. Né? Era um verdadeiro forninho, porque era lotado de gente, né? Então, muita energia ali, ectoplasma concentrado. A clarividente chega, toma seu lugar junto ao microfone e o silêncio é completo. E ela e o
os olha sorridentemente e começa. Meus filhos, salve Deus. Eu nem bem acabara de contar a vocês a história do sargento recém-desencarnado, que é a história anterior que nós vimos, que era, né, a história de um amigo recém-desencarnado, né, que sabemos que ele era sargento, aposentado, etc, tal, né? E aí, quando ouvi uma voz chorosa que me chamava no plano invisível, olhei e deparei com uma jovem vestida de noiva que segurava seu buquezinho de flores com um ar humilde e constrangido. Senti que meu coração apertava e, ambiciosa, indaguei o que ela queria de mim. Ela me olhou com o ar mais doce deste mundo e me disse: Tia Neiva, meu nome é Maria Lúcia. Eu sou um espírito que teve a felicidade de passar aqui pelo templo do amanhecer, depois de ter sofrido muito. Apresento-me com meu vestido de noiva, porque foi assim que desencarnei. Ouvi a senhora contando a história do sargento para seus médios. Eu gostaria muito de contar também a minha vida para a senhora e os médios do Vale. Olhei para a mãe Ara e ela fez o sinal de que consentia. Significa que a mãe Ara estava no templo com a tia Neiva. Vi então o quadro de Maria Lúcia e percebi que, de fato, a história dela iria servir muito para vocês. O que é interessante aqui, fazendo uma pontuação, ver que mesmo a Maria Lúcia, né, pedindo para a tia Neiva para contar a história, a tia Neiva recorre à mãe Ara, né, olhando para ver se a mãe Ara consentia. Uma vez mãe Ara dando autorização, a tia Neiva usa da clarividência, né, através dos olhos dela, para fazer uma avaliação histórico, né, que se iria servir para nós. Olha que interessante. Se a história da Maria Lúcia realmente iria servir para nós. Então, não bastou só a manhara dizer, ok, Neiva. A tia Neiva, né, aqui ela fala, então, vi então o quadro de Maria Lúcia e percebi que, de fato, a história dela iria servir muito para vocês. Então, o convidei para vir hoje e ela está aqui do mesmo jeitinho que a vi pela primeira vez. O vestido branco, o véu, o buquezinho e o corpinho esguio. Seu ar reflete um pouco de angústia, mas seu olhar hoje está firme. Ela está ansiosa para que vocês saibam a história de sua vida. Como vocês não podem vê-la, nem ouvi-la, eu vou contando o que ela me diz. Enquanto isso, Manhara vai me ajudando a ilustrar os episódios com sua doutrina. Meu nome é Maria Lúcia, diz ela. E eu morava no Rio de Janeiro, junto com meu irmão e meus pais. Éramos uma família modesta, mas eu gostava de andar em companhia de jovens de melhor situação. Com isso, eu fazia meus pais sofrerem muito, pois vivia exigindo as coisas que eles não tinham condições de me proporcionar. Se não conseguia o que queria, saía de casa zangada e pousava fora, em casa de pessoas que às vezes mal conhecia. Sempre que eles se cansavam desse jogo e deixavam de fazer os meus gostos, meu lar virava um campo de batalha. Eles me proibiam de sair por algum tempo e barravam os meus amigos de entrar em casa. Apesar de se tratar apenas de alguns desajustados, como eu, eles eram chamados por meus pais e os vizinhos de hips. Quando isso acontecia, eu sofria muito, pois as minhas saídas tinham razões secretas que só eu podia entender. De uma forma ou de outra, os meus desatinos os foram levando à miséria
quer dizer, os desatinos da Maria Lúcia, foi levando os pais dela à miséria. Com isso, tivemos que mudar para uma casa pobre, de bairro mais pobre ainda. Pouco antes da mudança, eu fui abordada por dois colegas já habituados ao meu comportamento e saí com eles. Permaneci fora de casa 3 dias. Voltei quando o fumo acabou. Entrei sorrindo em desafio. Na sala deparei com meu mano mais velho, conversando com um amigo seu chamado Marques. Fiquei um pouco indecisa e percebi que meu irmão vacilava em me apresentar. Sentia vergonha de mim, mas, mesmo sem apresentações, Marx e eu ficamos nos olhando como se nos conhecêssemos há muito. Saímos daquele transe com a voz áspera de minha mãe dizendo exaltada: ó sua cínica, desavergonhada, o que vem fazer aqui? Vem para o enterro do seu pai? Por sua causa, ele teve um ataque cardíaco e está entre a vida e a morte. Senti muita vergonha e, pelo olhar constrangido de Marx, vi que estava perdendo uma oportunidade de ser feliz. Meu pai foi tudo que pude exclamar e corri para o quarto dele. Graças a Deus, tão pronto ele me viu, começou a reagir contra a doença. Por isso, me compenetrei que o remédio era eu. Pobre papai, pobre mamãe. Marques continuou franqueando minha casa e logo estávamos namorando. Meus pais, esperançosos que eu me casasse, incentivavam nosso namoro. Mas não foi preciso muito esforço por parte deles. Marx e eu éramos almas gêmeas e nos amávamos muito. E assim, tudo foi se encaminhando para um enredo feliz. Estávamos assim na maior felicidade quando os velhos amigos hips começaram a me procurar de novo. Eu, porém, me sentia muito feliz com Marx e passei a hostilizar os velhos companheiros de infortúnio. Pensava comigo, eles não passam de uns desajustados com seus pais. Eu, porém, tenho os pais compreensivos e não preciso deles. Com tudo isso, eu me sentia inquieta, não tinha paz. No íntimo, eu sabia que meu passado ainda iria me destruir, apesar da atitude que estava tomando. Como que adivinhando minhas preocupações, Marx sempre me dizia: um dia que você firmar o papo com esses caras, eu sumo da sua vida. Com isso, minha paz diminuía dia a dia. Poucos dias antes da data do meu casamento, eles intensificaram o assédio. Um dia, eles apareceram e estávamos conversando na sala. Eu dizia com insistência que não queria papo, que eles fossem embora, que eu ia me casar. Eles apenas sorriam com um certo cinismo. Lucas, um jovem de aspecto agressivo, vestido uma calça de pelúcia e um blusão de couro, passou o braço no meu pescoço e disse: que é isso, menina? Você está numa de casamento? Tá doidona? Nesse exato momento, Marx, enravecido, aparece na soleira da porta. Eu, apavorada, desvencilhei-me de Lucas e fui ao seu encontro. Ele, porém, não me deu tempo para explicações e, furioso, começou a gritar: larguem dela. Vocês já fizeram muito mal a essa pobre menina. Ela agora é minha noiva. E eu sou diferente de vocês, ouviram? Não gosto do papo, nem de caras como vocês. Eles saíram e eu, meio desorientada, acompanhei-os até a porta. Voltei para a sala, sentindo-me frustrada.
com um certo desespero, pensando comigo: Lucas e toda essa patota são gente boa, e eu não devia ter ficado parada. Devia tê-los defendido da ira de Marx. Afinal, o que falta a eles é uma oportunidade como a minha. E assim o conflito começou no meu íntimo. Bem, ela precisava abrir uma porta, né? Para que as forças contrárias tivessem acesso novamente a ela, até então que se propôs a mudar, né, a vida dela, porque encontrou, né, com o magnético do Marcos, sua alma gêmea. Mas, como essa janela foi aberta a partir do momento, né, que devia ter definido eles, afinal, eles é uma oportunidade como a minha. Não tiveram, né? Faltava a eles uma oportunidade. E aí o conflito começou. Eu não parava de pensar neles e no que poderia ter acontecido. Cada vez os achava mais bacanas. E assim, em meio à maior confusão, aproximou-se a data do nosso casamento. Um dia, eu estava na rua procurando encontrar o meu enxoval quando topei com a patota. Procurei mostrar-me cordial, expliquei o que estava fazendo e o que iria me casar em poucos dias. Eles, porém, me deram uma grande vaia e disseram que não faltariam ao meu casamento. Fiquei apavorada com as algazarras deles, embora soubesse que estávamos apenas brincando e não faziam por mal. Mais tarde, ao encontrar-me com Marcos, lembrei-me do incidente e chorei copiosamente no seu ombro. Tinha enorme arrependimento do que fizera e roíam-me os maus presságios. Pensava comigo: meu Deus, será que tenho que pagar pelo que tenho feito a meus pais? Nessa noite, tive um terrível pesadelo. Me vi diante de uma grande mansão e, na companhia dos hippies, lá fora rugia uma tempestade e tinha muito medo. De repente, ouvi fortes batidas na porta. Eu sabia que era Marx, que viera para me buscar, mas não abri a porta. Bem, isso que ela está contando foi um transporte que ela teve, ok? Acordei gritando, apavorada pela minha mãe, e ela me acariciando, explicando que eu havia sonhado. Disse-me também que ela e papai já haviam perdoado os meus desatinos. Desde essa noite, minha angústia aumentou. Minha relação com os hips não era tão simples como parecia. Em nosso meio prevalecia os traficantes de drogas, bandidos perigosos que envolviam a gente. Eles se aproveitavam de nossas fraquezas e o nosso desligamento com a família servia para incentivar nossos vícios. O domínio dessa gente é terrível. Suas vítimas, em geral, são meninos de bem, pessoas boas que apenas são desajustadas no meio em que vivem. E com isso, se tornam presas fáceis para esses malandros. Não gostei, não contei ao Marques o encontro que tivera com a turma. Sentia medo, mas me mantinha calada. Um dia estávamos sentados na calçada, em frente de casa, quando chegou a turma. Marcos olhou-os friamente, como se não os visse. Eles, brincando jocosamente, disseram que tinham vindo me avisar que iriam comparecer ao nosso casamento. Antes que eu ou Marcos pudéssemos dizer alguma coisa, eles já tinham ido. Marcos, visivelmente irritado, virou-se para mim e disse: se eles aparecerem em nosso casamento, eu vou embora e nunca mais você vai saber notícia minha. Diante daquela ira, eu também me irritei e quase explodi. Mas temia chegar a um ponto em que Marx pensasse que estava arrependida de nosso noivado. Mas aquela cena
faltando apenas 3 dias para o casamento, foi horrível. Afinal, chegou o dia almejado. A cerimônia foi lida com a igreja toda decorada. Esse templo ficava num outeiro, uma pequena elevação de terreno, e o acesso era feito por uma comprida escadaria. Saímos sorridentes e nem bem emergimos quando deparamos com um grupo em frente à escadaria. Assim que nos viram, eles estouraram numa vaia deprimente. Não pude deixar de registrar quando eles fizeram referência ao meu vestido de noiva, trazendo dúvida quanto à minha pureza. Na confusão que se seguiu, sem que nem eu mesma notasse, Marx desapareceu. Desassolada e cheia de vergonha, fui levada para a casa de meus pais. Minha mãe tentava me consolar, mas eu estava certa de que Marx não tardaria a aparecer. Ela perguntou se eu queria ficar com eles. Eu, porém, tentando aparentar uma calma que não tinha, disse-lhe que iria esperar Marx em casa, na nossa casinha. Ele talvez estivesse lá me esperando. Cheguei ao lar tão sonhado, mas Marx não estava. Senti então que nada mais me restava neste mundo, além de morrer. Porém, uma leve esperança ainda alimentava meu coração. Senti tonteira e, recostando-me no sofá, comecei a ter alucinações. Quero fazer uma pontuação. Nesse exato momento, a, a pressão que ela sentia, dentro do histórico dela ter aberto a guarda lá atrás, quando ela quis defender os amigos dela, dizendo que eles não só tinham oportunidade, é de imaginarmos que ali um inimigo das sombras, envolvido com a toxicologia, entrou na aura dela. E nesse exato momento aqui, que aconteceu tudo isso, ela, né, não fazendo, nesse período, uso de droga. Mas, veja bem, senti tonteira e recostei no sofá, comecei a ter alucinações. Via e ouvia a turma com as suas risadas, os rapazes com suas barbas longas a roçarem o meu rosto e suas mãos quentes me acariciando. Invadiu-me estranho prazer sexual, tão intenso que senti-me impelida a correr para onde eles se achassem naquele momento. Em meio a essa verdadeira obsessão, permaneci assim, meio acordada, meio dormindo, até o dia amanhecer. Despertei confusa e a primeira coisa que me veio à mente foram as palavras de Marx: sumirei de sua vida, nunca mais você me verá. Tomei então uma decisão. Tudo que eu queria era fugir de mim mesma, daquele pesadelo, e depois voltar para a casa de meus pais. Sabia que eles me aceitariam, como sempre me aceitaram. Confiava a tal ponto na paciência deles que chegava a pensar se é melhor voltar para eles do que o retorno de Marx. Ele, com certeza, iria me maltratar, enquanto que meus pais nunca fariam tal coisa. Engoli as drogas, pensando nisso sem nenhuma intenção de morrer. Então, veja bem, o que eu estava falando lá atrás, que ela não tinha ingerido drogas, mas a sombra maligna que entrou na aura dela lá atrás, quando ela abriu a guarda, esperou esse momento e ela entra no quadro de abstinência, não pelo uso da droga, né? Mas pela falta, claro, como acontece, mas também por um período de oscilação, né? De, de, de tristeza, de aborrecimento, de frustração. Aí, ó, ela aqui engoli as drogas pensando nisso, sem nenhuma intenção de morrer. Ó, foi horrível. Comecei logo a viajar, porém percebi logo que essa era completamente diferente das minhas costumeiras viagens. Cheguei a uma cidade escura e deserta. Apavorada, procurei por alguém que me pudesse me orientar.
quando subitamente centenas de sinos começaram a tocar. Eram sinos de todos os tamanhos, de diferentes sons que tangiam adoidados. Minha cabeça já estava a ponto de estourar, quando vi um homem vestido de romano antigo que se aproximava de mim. Seu olhar era bondoso. Ele disse chamar-se Januário e que estava ali para me ajudar. Pegou em minha mão e me conduziu para uma espécie de praça cercada por todos os lados. Os sinos haviam parado como por encanto. Essa praça cercada, esse cerco na praça por todos os lados, fazia um campo de ionização. É uma famosa pracinha que a tia Neiva fala lá, na história de Ditinho. Vocês não conhecem, procurar ver a história de Ditinho, vocês vão ver que ele se encontra nessa mesma praça com o padre. Sem que se percebesse, Januário desapareceu e eu me senti só, completamente só. O que eu pensava ser uma praça era, na verdade, um bosque de relva verde escura e árvores simétricas, iguais. Naquela terrível solidão, comecei a sentir uma sensação de arrependimento. A praça, ela se reconfigura, ok? Ao mesmo tempo que a praça, ao mesmo tempo é um bosque, etc., entendeu? Então, é bem interessante essa praça, mas é na praça que tem essas histórias aí, esses encontros. Aí, continuando, na terrível solidão, comecei a sentir uma sensação de arrependimento de coisas que fizera e outras que deixei de fazer. Aqui também, essas outras que deixei de fazer, e esse local, né, aquela que parecia um bosque simétrica tal, você vê que é bem típico também de Pedra Branca. Senti uma terrível solidão, comecei a sentir uma sensação de arrependimento de coisas que fizeram e outras que deixei de fazer. Não pensava na morte, nem na vida eterna. Para mim, tudo não passava de um sonho, um pesadelo, uma péssima viagem. Só uma coisa era constante em meu íntimo: a terrível ânsia de voltar para a casa de meus pais. Mesmo Marx parecia diluído com uma doce recordação. Se vocês perceberem, o amigo recém-desencarnado, ele já desencarnado, ele também não pensava na Dulce, esposa dele. Ele veio pensar na Dulce depois. E, se eu não me engano, na próxima que a gente vai ver essa mesma referência aqui, ó. Marx, que era marido dela, parecia diluído como uma doce recordação. Eu não tinha religião, nem sentimento religioso. Só pensava em voltar e enfrentar as minhas dificuldades. O que eu quis falar aqui em cima, nessa Marx parecia diluído com uma doce recordação? Mesmo eles sendo almas gêmeas. Então, em algum momento, quando a gente chega lá do outro lado, a gente tem esse lapso de tempo na nossa memória. Mas o Marx não vai sumir completamente, né? Até porque foi, né, uma doce recordação, vai continuar e vai se tornar mais contundente na vida dela. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, eu só pensava voltar e enfrentar as minhas dificuldades e ficar à mercê do meu destino. Saí de meu transe com o som de uma voz que parecia sair do ar e me cercava de todos os lados. A voz era firme e máscula, mas tinha também um tom melodioso. Dizia ela: preparem-se para voltar para a Terra. Cuidem de controlar suas vibrações, pois não foi normal o que lhe aconteceu. Neste momento, vocês se acham na mansão dos toxicômanos. Essa passagem que vocês fizeram deveria ser feita somente daqui a alguns anos.
talvez uns 20 ou 30 anos. É por isso que vocês não são espíritos normais, porque desencarnaram antes do tempo. Mesmo assim, vocês não são considerados suicidas. Eles apenas, ok? Desencarnaram antes do tempo. Mesmo assim, vocês não são considerados suicidas. São apenas espíritos que desencarnaram antes do tempo previsto. É por isso também que esses sentem essa atração irresistível pela Terra, para os seus ambientes costumeiros. E para a Terra vocês terão que ir. Prepare-se para viajar para a Terra. Senti certo alívio quando percebi que ele se dirigia a outros além de mim. E também notei quando ele nos chamava de espíritos. Sem dúvida, havia outros iguais a mim. A partir daí, perdi a noção de tempo e de espaço. Meus estados se alternavam entre angústia, saudades, esperança e desespero. Mas não conseguia ver ninguém, embora a voz continuasse a falar. As palavras eram sempre diferentes, mas o sentido era o mesmo. Subitamente percebi que havia mudado de ambiente. Sem que eu soubesse, eu me movera. O lugar onde me achava agora era uma grande plataforma, uma espécie de rodoviária cheia de luzes opacas, de um lilás que variava em tonalidades. Às vezes as luzes chegavam a parecer roxas, outras quase brancas. Encontrei novamente Januário e me senti mais segura. Como fizera da primeira vez que me vira, ele tomou a minha mão e me encaminhou para um edifício enorme. Lá haviam muitas pessoas em atitude de espera de condição. Suas roupas eram mais ou menos parecidas, e para meu espanto vi que estava vestida de noiva, com buquê e grinalda do jeitinho que casara. Nisso ouvi soluço bem perto de mim, olhei em torno, mas não vi ninguém com aparência de estar chorando. Olhei interrogativamente para Januária e ele deu a entender que também estava ouvindo. A sua mãe que chora, disse ele. Minha mãe? E onde é que ela está? Que não a vejo. Você não a vê nem entende. Como não entendeu os velhos sermões que têm sido feitos até agora? Sermões? Não, não estou ouvindo coisa alguma. Você não ouve porque suas células nervosas foram danificadas pelas drogas que ingeriu. Também, as pílulas anticoncepcionais produziram danos no seu sistema nervoso. Meu Deus, disse eu, e agora o que faço? Não se preocupe, minha filha, logo você terá a oportunidade de acertar seus desajustes. Para isso, você será muito ajudada pelo amor que tem pela sua alma gêmea. Amor, alma gêmea, aquela rodoviária, o romano Januário, tudo era tão diferente do que eu sabia e conhecia. No instante seguinte, tudo aquilo havia desaparecido e me vi numa praia que me era familiar. Vi que Januário continuava ao meu lado e sua presença me dava uma sensação de irrealidade. Mas a praia era bem real e eu comecei a olhar em torno, como nos velhos tempos de que frequentara. Minha atenção foi despertada por um casal que brigava em altas vozes. Olhei para Januário e ele disse: Vá, procure apartar essa briga. Tente ajudar esse casal, e é possível que isso vá ajudá-la. Eu me aproximei do casal briguento, no justo momento em que o homem dava uma violenta bufetada na mulher. Ela caiu para trás e eu tentei segurá-la. Entretanto, atravessou meu corpo como se eu não existisse e fiquei ali, abobalhada, olhando a mulher caída sem saber o que fazer. Comecei a sentir grande sensação de culpa, como se eu fosse uma criminosa, uma agressora. O homem que a agredira estava com a respiração ofegante e tinha os olhos injetados. Uma pequena multidão
se formou em torno e eu fiquei apavorada. Queria apelar para Januário, mas ele havia desaparecido. O inocente, entretanto, tornou-me sombria e com isso, desculpa, o incidente, entretanto, tornou-me sombria e com isso comecei a me compenetrar da verdadeira situação. Então, eu quero fazer uma pontuação. O que que o Januária fez? Ele precisava de energia magnética, de, né, de fluido magnético, de ectoplasma, né, porque além do magnético, ele precisava do ectoplasma. E precisava tirar de alguém. Mas um ectoplasma que fosse compatível com uma realidade de que viveu a Maria Lúcia. Quando ela vai separar a briga, que era de uma briga, ali tinha um nível de ectoplasma alto, negativo, compatível para que os problemas que ela tinha enfrentado, como droga, prostituição, né, que também era negativo, que repercutia, que inclusive, né, tinha afetado o sistema nervoso dela através da droga, né, que tinha prejudicado alguns neurônios dela. E isso faltou lá do outro lado. Então, essa energia, a ela, ao ser exposta a essa energia, ó, o incidente, entretanto, tornou-me mais sombria. E com isso comecei a me compenetrar da verdadeira situação. Minha cabeça, porém, ainda não se firmava e os pensamentos rodopiavam. Lembrei-me de Lucas, que estivera muitas vezes naquela praia. Saí perambulando, conforme o capricho de minha mente atribulada. Bem, aí vocês perguntam assim, mas que coisa estranha, mestre. Eu saí lá de repente, como é que é isso? São fenômenos que ocorrem dentro da espiritualidade, que usa da sua instrumentalização de partículas de energia para os chamados trabalhos dos obsessivos. Isso sem ter uma ritualística, mas a ritualística que ela teve, ela já estava sendo amparada pelo mentor, que era o Januário. Uma vez, quando ele expôs ela a separar a briga para ver se alterava alguma coisa, pode ter certeza que o Januário sabia dela, que ali tinha um campo de energia negativo. Uma vez ela passando por aquele, essa energia ia trazer algum efeito colateral. Como isso iria repercutir no organismo dela, tal fenômeno, provavelmente nem ele sabia. Aí é onde ela fala, minha cabeça, porém, ainda não se firmava, os pensamentos rodopiavam, o efeito colateral, né? Lembrei-me de Lucas, que estivera muitas vezes naquela praia, saí perambulando, conforme o capricho da minha mente atribulada. Logo eu percebi que estava fazendo o que sempre fizera. Na hora da angústia, eu corria para junto de meus pais. Senti então certa lucidez, uma certeza no coração. Sim, eu voltava para casa, que sempre me acolheu, apesar de meus desatinos. Só meus pais tinham paciência comigo. Apressei o passo e em pouco tempo estava em casa. Quer dizer, ela teve que tomar um choque para ela cair na realidade que ela vivia na época, quando no corpo físico drogado, usava droga, mas sempre sabia que se voltasse para casa ela era amparada. O que que aquela energia negativa do casal em briga fez? Levou àquela condição primária, quando ela em vida, né, sabia que se usasse droga voltava para casa. Aí ela lembrou-se do mar, do amiguinho dela, ficou perambulando, mas a tendência foi ela ir para casa. Aí sim, o Januário foi, né, no astral encaminhando. Aí apressei o passo, em pouco tempo estava em casa. A primeira coisa que eu vi foram as palavras de minha mãe que dizia: foi melhor assim, minha filha não podia ser feliz. Ela nunca deixou de tomar aquelas drogas terríveis. Gritei então com todas as minhas forças: estou aqui, não vou sair mais, não tomo mais drogas. Mas foi em vão, ela não me ouvia. Permaneci ali durante 3 longos anos. Acompanhava meus pais a todos os lugares onde iam. Sentava na mesa com eles, entrava nas conduções e ficava magoada quando não sobrava lugar para mim. Às vezes, meus pais baixavam até o meu plano.
em seus transportes enquanto dormiam, embora com certa dificuldade eu conversava com eles. Foi assim que soube que Marx havia se casado, e eu, e que estava muito feliz. Mesmo assim, sofri muito com isso. Eu vivia numa atmosfera lilás, muito diferente deles. Não percebia e não entendia muito o que se passava, mas estava em casa. Isso era tudo que eu queria. Um dia eles decidiram tirar umas férias e viajar até Brasília. Como de costume, eu os acompanhei. E graças ao trabalho de Januário, eu e outros mentores, eles receberam o convite e vieram ao Vale do Amanhecer. Embora vendo e sentindo tudo nebulosamente, conseguia perceber o que se passava no templo. Via aquela multidão e não distinguia muito quem era desencarnado ou não. Meus pais esperam muito tempo. Meus pais esperaram muito tempo, mas por fim chegaram diante da senhora tia. A senhora explicou a eles que se passava comigo e, enquanto conversava com eles, falava também comigo. Nunca pude esquecer a doçura de seus olhos e o grande desejo de me redimir que invadiu meu coração. A entrevista chegou ao fim e ouvi quando a senhora tomou uma campainha e um jovem chamado Batista atendeu. A senhora pediu a ele que fizesse um trabalho especial para meus pais e ele os levou ao trabalho de desobsessão nos tronos dos pretos velhos. A senhora fez o sinal para mim e eu os acompanhei. Enquanto meu pai esperava, minha mãe sentou-se num daqueles tronos. Não sei se ouvi alguém do meu plano dizer, mas o fato é que fiquei sabendo que o nome dos médios eram Waldeck, o doutrinador, e Frausina, a aparar. Senti-me atraída pela doutrina que estava sendo feita e uma sensação diferente invadiu-me toda. Senti que flutuava e vi que estava sendo carregada numa espécie de lençol alvo, que mais parecia um colchão de nuvens. As últimas palavras que eu vi foram de Waldeck fazendo a minha entrega aos mentores. Senti que me desintegrava num plano e me reintegrava no outro. Passava pelo portal de desintegração e já estava em outro plano. Despertei num mundo diferente, iluminado por luzes opacas e de cores variáveis. Fui então levada para o sono cultural, uma espécie de sonoterapia de desassimilação. Despertei-me sem saber o quanto tempo havia passado. Ao meu lado estava Januário com sua roupa romana antiga. Ele sorriu e a primeira coisa que fez foi convidar-me a visitar os meus pais no plano da terra. Encontrei-os vivendo felizes e, embora um pouco triste, a memória da filha desencarnada já não era tão penosa. Eles agora sabiam da verdade e que eu estava em boas mãos. A visita ao Vale do Amanhecer modificara sua sintonia e sua maneira de ver a vida. Agora, tia Neiva, eu voltei aqui porque dentro de pouco tempo vou estar em condições de ajudar os jovens que sofrem os desatinos que eu sofri. Quero ajudar os meus companheiros de desdita. Farei tudo para que eles também possam encontrar suas almas gêmeas e aprendam a amar. Peço, tia Neiva, que transmitas aos seus médios que devem aprender a perdoar seus filhos e serem pacientes com eles, como fizeram os meus pais comigo. Se não fosse o amor e a tolerância deles, eu não estaria aqui agora. É preciso que seus filhos não sintam medo nunca. E se não tivesse tido certeza de perdão dos meus pais, nunca teria voltado para casa. Teria sido vítima dos bandidos do espaço, ou talvez tivesse me tornado obsessora de meus antigos companheiros. Salve Deus, tia Neiva. E recomendo aos seus médicos para que conte a minha história para todos que puderem.